há esse frio e as pessoas por vezes ficam meio acanhadas. E a tendência que eu acredito ser o reflexo do chamado de Deus em minha vida é tratar as coisas de forma sistemática, sobretudo as coisas de Deus, fundamentalmente. As outras coisas eu posso fazer do jeito que quiser. E já recebi uma crítica de alguém que disse assim: aquele irmão, até que as pregações dele, mas não tem o Espírito Santo. Ou seja, para algumas pessoas ter o Espírito Santo é manifestar dons carismáticos exteriores de forma do mais excêntrico possível, né? E isso é falta de conhecimento. E do mesmo modo como se encher de conhecimento bíblico sem o Espírito Santo é morte. Há necessidade de ter um equilíbrio. E o nosso maior problema hoje é mesmo a falta de equilíbrio. Há muita corrida atrás de coisas que vão para além da palavra. E há muita coisa também que não é da palavra. Ou seja, há aqueles que têm experiências e fazem das experiências a doutrina, que é errado. Não que não há espaço para a experiência com Deus iluminar a doutrina, não é isso? Como também há aqueles que não têm experiência e só têm muito papel, muita doutrina, mas sem o Espírito que vivifica. Eu posso pegar uma Bíblia e queimar, eu não vou queimar a Deus. Eu posso pegar no Evangelho de João e rasgar, eu não vou rasgar Jesus, porque não foi o papel que ressuscitou. Mas também aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo vai ter um interesse profundo em mergulhar nas coisas de Deus e vai se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Então nós temos hoje o tema que é muito, muito profundo, que é uma das afirmações de Jesus. As afirmações ou são verdadeiras ou são falsas. Os argumentos ou têm coerência ou são incoerentes. E Jesus, para nós os cristãos, faz muitas declarações que nós levamos como sendo verdadeiras. E ele vai dizer o seguinte, em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou uma das verdades. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse que eu sou uma das vidas. Ele disse, eu sou a vida. Se não tens vida, estás morto. Se não tens a verdade, tens a mentira. Se não estás no caminho, estás perdido. É simples assim. Mas no tempo em que nós vivemos, e daí que eu achar esse tema muito relevante para nós, acredito que tem aqui muitos dos irmãos que estão a fazer ensino superior ou que já terminaram, sobretudo aqueles que fizeram ciências sociais. Uma das coisas que nos ensinam é usar linguagem tentativa. Por exemplo, eu não vou dizer que o fulano de tal
tem uma posição errada. Eu vou ter que dizer de forma tentativa. Acreditamos que a posição do fulano não está tão certa. Para falar a mesma coisa, para dizer que ele tem uma posição errada. Mas do porquê da linguagem tentativa? Porque a posição científica que mais domina o mundo atual é que tudo é relativo. Há o relativismo que vai infectando tudo é relativo. Então tu tens uma parte da verdade, eu tenho outra parte da verdade, eu também tenho uma outra verdade. Mas Jesus está a dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não usou linguagem tentativa tipo, eu provavelmente sou o caminho. Eu tendo a verdade. Não. Ele vai fazer uma afirmação bem com a convicção de que é a verdade. E a fé do cristão deve ser baseada mesmo numa convicção deste tipo, firmada, fundamentada, e não que fica a balancear entre o sim e o não. Ontem, na verdade, já vimos a posição de Acacho, que Deus lhe disse que ele precisava crer, precisava descansar. Então, no nosso tempo, como cristãos, devemos entender o que é Jesus dizer, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Precisamos entender isso e precisamos definir isso biblicamente. Ok? E uma das coisas que eu tenho notado no seio dos irmãos, dos cristãos, não estou a falar dos irmãos aqui, estou a falar no sentido geral, é que temos uma tendência, ou as nossas denominações nutriram-nos uma cultura em que o estudo das Escrituras não é tão aprofundada. Acabamos tendo mais pregações do que ensino. E o que acontece? Em cada pregação você ouve uma novidade, porque aparece um pregador, ele traz um elemento que você nunca ouviu e você acha, uau, interessante. E pegas aquele pedacinho como verdade. Depois aparece um outro com um outro jeito, fala uma outra coisa e você desenvolve o teu conhecimento doutrinal com base a vários pedaços de várias pregações. Mas você nunca estudou essas coisas com calma. Para você saber que não, o pregador X, embora disse isso, contextualmente isso não é verdade, está errado. Todos nós, seres humanos, podemos errar. Eu que estou aqui, cometo erros. Ontem cometi vários erros aqui. Troquei os versículos e tal. É normal. Então nós temos que estar com um coração e uma mente aberta para aprender e para estudar as coisas. Para termos um bom fundamento. Jesus nos avisa que nos últimos tempos virão falsos profetas. Paulo vai dizer a mesma coisa, Pedro vai dizer a mesma coisa. E os falsos profetas usam o quê? A Bíblia. E se você não conhece bem a doutrina, como é que você vai conseguir se livrar do engano de um falso profeta? É difícil, né? Então Jesus, quando diz eu sou o caminho e a verdade e a vida, essas afirmações, essas três coisas tinham um significado na mente do judeu. Está, como nós lemos em João. João, ao escrever o Evangelho de João, escreveu a um contexto judaico, fundamentalmente para um público judaico. E o público judaico tinha uma história. E nós temos o Velho Testamento como o background do Novo. Há muita coisa que acontece no Novo Testamento em termos de doutrina, em termos de ensino. Muitas das coisas que Jesus ensina tem a sua base no Velho Testamento. Muitas das coisas que Paulo ensina tem a sua base no Velho Testamento. Se você só está cheio de
pedacinhos de pregações durante 15 anos, durante 20 anos, durante 10 anos, e você não está a estudar a palavra de Deus com o coração dedicado em Deus, de forma aprofundada e sistemática, você provavelmente vai interpretar muita coisa errada daquilo que está escrito. Por quê? Porque você não tem a base, você não está a entender porque que Jesus está a falar uma coisa. Só vai dizer, não, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida, ok? Mas o que é que significa caminho para o judeu? Quando Jesus disse isso? O que é que significa vida para o judeu? Quando Jesus disse isso? Havia um contexto. A nossa fé, a fé cristã, não é cega, tem história. Há uma evidência. Você quando diz que eu fui salvo, há uma transformação na tua vida. A tua vida vai confirmar que você é salvo ou você não é. Ser cristão não é simplesmente encher a cabeça de várias doutrinas, fazer umas confissões, Jesus é o Senhor e o Salvador, o Senhor virá um dia. Não é isso, é muito mais do que isso. É uma transformação do coração, é uma transformação da disposição da alma, é uma direção diferente de vida. E quando falamos de direção, já estamos a entrar no caminho. Vocês sabiam que a igreja no princípio, os discípulos eram chamados de os do caminho? Nós hoje falamos cristãos, mas a igreja primitiva, quando começa, eram chamados os do caminho. Que caminho? Então vamos ler Gênesis 18, 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aqui já estamos a ter um contato com o caminho. O caminho do Senhor é agir com justiça e juízo. O caminho do Senhor é lá onde Deus cumpre as suas promessas. Esse é o background na mente do judeu. Para que, ao entendermos o caminho, aqui que estamos a meditar, possamos entender de facto o que é Jesus dizer: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Em Deuteronômios 11, de 26 a 28, vamos ouvir as palavras que Deus vai falar através do seu servo Moisés. Eis que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição, dois caminhos. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Há um caminho para o Deus verdadeiro e há um caminho de outros deuses. Caminhos diferentes. Daí que Jesus vai dizer, a outra parte que nós não lemos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho tem um destino, e o destino é o Pai, é Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo que nós seguimos, metendo esta coisa na posição de Deus, contraria o propósito da nossa criação. É um caminho destrutivo,
É um caminho que destrói a nossa identidade. É o homem seguindo criatura e deixando de ter a base da imagem e da semelhança. Por quê? Porque ele, o homem, é a imagem e semelhança de Deus, não de serpentes. Para aqueles que adoram serpentes, existem estes, na Índia pelo menos. Para aqueles que adoram bois, para aqueles que adoram dinheiro, enfim, as várias possibilidades de adoração, todas elas recaem na criatura. Quando você adora outra coisa que não é Deus, quando o teu coração está focado em qualquer outra coisa que não é Deus, você está a desconstruir a identidade pela qual você foi criado. E essa destruição é dolorosa, contraria totalmente a vontade de Deus, e é isso que se chama pecado. Então, em Jó 23, de 10 a 12, nós vamos ler o seguinte. Aquela viagem de Jó, a situação em que ele vivia, na aflição, ele vai dizer assim sobre Deus: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Nas suas pisadas, no caminhar, no caminho. Mas não é no caminho de qualquer um. Ele está a dizer, nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Quer dizer que eu marco os meus passos lá onde Deus mandou marcar. É seguir, é obedecer o caminho de Deus, a direção de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei, mais do que a minha porção, mais do que o meu pão, mais do que a minha comida, eu guardei o caminho de Deus. Em Salmos 119, do verso 12 a 16, nós vamos ler: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O caminho na mente do judeu era a lei. É aquilo que se chama de Torá. Quando Jesus está a dizer, eu sou o caminho, eu sou a vida. Para o judeu, Jesus está a dizer, eu sou a Torá, eu sou a lei. É isso que nós estamos a ver aqui. Esse caminho são os preceitos de Deus, que Deus havia dado ao seu povo. A forma de Deus a mostrar e direcionar o povo. Esse é o caminho do Senhor. E Jesus está a dizer, eu sou este. Imagina isso na mente do judeu. Eu ontem estava a conversar com uma irmã que, por causa da situação de Acaz e do filho de Isaías, a irmã ficou assim, não, mas irmão Norman, não pode ser, o Emmanuel tem que ser mesmo, só mesmo Jesus, não havia outro Emmanuel. Não, o filho de Isaías, não, filho, não pode. Por quê? Por uma razão muito simples, crescemos assim, ouvimos assim, os nossos pregadores que nós respeitamos pregam assim, ensinam assim, e nós internalizamos isso. E quando alguém, de repente, um irmão Norman qualquer aparece e pufa, onde é que ele tirou essa coisa? Eu não posso ver isso aqui na Bíblia. Fica difícil. Imagina Jesus a falar, eu sou a Torá, eu sou a lei.
Imagina o fariseu, em que parte da lei é que a lei é uma pessoa? Está a entender a dificuldade em abraçar a Jesus? A dificuldade em aceitar essas palavras de Jesus? Mas Jesus não diz somente que eu sou o caminho. Ele vai dizer que também eu sou a verdade. E o que é que significa a verdade na mente do judeu? No Novo Testamento fica fácil falar da verdade. Porque vamos ter as afirmações de Jesus, na verdade, ele já vai dizer que eu sou a verdade. Mas no Velho Testamento, de novo, a verdade é a lei. Então Jesus estava a dizer, eu sou a lei. Eu sou a Torá. Eu sou o cumprimento dos mandamentos e a vontade de Deus. É isso que Deus quer de vocês. Sou eu. A vontade de Deus para vocês, sou eu. O caminho de Deus para vocês, sou eu. Jesus está a dizer isso. Para aqueles que há milênios, há centenas de anos vêm ouvindo, não, a verdade é a lei, a verdade é a lei. Vejam o que é que Salmos 25, de 4 a 5 nos diz. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero todo dia. Salmos 119, no verso 159 a 160, nós vamos ler o seguinte. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua benignidade. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A verdade para o judeu é a Torá. E Jesus está a dizer, eu sou a verdade. É uma afirmação revolucionária. Choca com a visão que os judeus tinham e choca com a visão que o relativismo atual tem. Tudo é relativo, as pessoas dizem. Não, isso depende, a verdade é tua. Nós fazemos assim. O nosso Deus é Cacu Filipe, o nosso Messias é Cacu Filipe. Há o outro, não, para nós, o Cristo é o William Branham. E por aí adiante, e das várias coisas que nós temos aí. Mas a verdade, Jesus está a dizer, sou eu. É Jesus a verdade. É Jesus o caminho. É em Jesus e somente em Jesus. Não há dois Jesus, é só um. Não há dois Cristos, é só um. E essa mensagem só vai ser aceita no coração daqueles judeus que tinham já rendido a vida à lei, no sentido honesto do coração. Porque lá em Isaías 6, vamos ver uma profecia sobre aqueles que seriam cegados, que vendo não veriam e ouvindo não entenderiam. Este é o grupo que Jesus encontra daqueles que lhe rejeitaram. Mas aqueles que tinham um coração fiel a Deus conseguiram ouvir a Cristo e crer, e viram e aceitaram e enxergaram, mas nem todos. Hoje nós aqui não somos judeus, somos angolanos aqui presentes. Não sei se tem alguém que não é angolano aqui, mas de qualquer das formas, a nossa realidade não é igual, mas é idêntica, porque ainda assim a salvação continua a ser pela fé. E se você não tem este Cristo, você não tem vida, não importa a tua nacionalidade. O caminho é só um, é Jesus. Não tens Jesus, estás fora do caminho, não tens vida. E o pior, não tens vida, estás morto. Estás fora do caminho, estás morto. Então a lei também era a verdade na mente do judeu. E a vida? Será que a vida era outra coisa?
Em Deuteronômio 8, de 1 a 4, nós lemos: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis. Moisés a falar com o povo que acabava de tirar do Egito. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais. Essa vida está vindo do cumprimento das leis. Ou seja, a lei também era vida para o judeu. Está a ver aquilo que, para os irmãos que tivemos ontem nos eletivos, falamos do paralelismo, de que por vezes são palavras diferentes, mas dizem a mesma coisa. O espírito e a alma, na verdade, significando a mesma coisa. Isso é só um exemplo. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. As três coisas passam a mesma mensagem. Mas para nós que separamos tudinho, um pedacinho por pedaço, não, o caminho e a vida não podem ser a mesma coisa. Enfim. Então aqui temos o aviso que é preciso seguir os mandamentos para que tenham vida. Ele vai dizer ainda no verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. A palavra. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Este último trecho é só para dizer o quê? Que não havia morte em você, porque a ideia da morte se passa exatamente no envelhecimento. Quem está a envelhecer está a morrer. A vida está a se afastar de ti. Deus está a dizer assim: não, durante esses 40 anos eu te sustentei e nada envelheceu em você, nem a tua roupa, ou fundamentalmente a roupa nesse caso. Mas a mensagem aí é a vida que Deus dá, a capacidade de Deus preservar. É isso que Deus dá. Em Deuteronômio 6, 24, nós ainda vamos ler: e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E poderíamos continuar a ver outros versículos do Velho Testamento, só para entender a questão da lei como vida, da palavra de Deus como vida, a mesma palavra como caminho. João, em seu Evangelho, no versículo 20, do verso 30 a 31, vai apresentar o objetivo pelo qual ele escreveu o Evangelho de João e a razão como ele enfatizou os sinais de Jesus, os milagres que Jesus fez. Ele diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Podíamos entrar aqui de novo na questão do nome, mas é mais muita coisa. Mas o principal aqui é vermos, primeiro, que é na fé em Cristo que nós temos acesso à vida. Segundo, que tudo que João buscou escrever no seu Evangelho era com o objetivo de nos fazer crer. Quer dizer que o objetivo de João é que nós tenhamos vida. E essa vida está em Jesus, aquele a quem ele aponta. Jesus, no Evangelho de João, é apresentado como vida, é apresentado como caminho, é apresentado como sabedoria de Deus, é apresentado como nome, é apresentado como filho do homem qual? Aquele que em Daniel, na visão de Daniel, vem acima das nuvens, ou seja, uma posição divina. É isso que você vai ver em João. E
verso a verso, capítulo a capítulo, João vai fazer uma jogada entre a lei e Jesus. Entre a lei e Jesus. Ele vai comparar Jesus com Moisés, vai dizer assim, Moisés está muito atrás de Jesus. Ele inclusive vai passar a ideia de que os discípulos de Jesus são superiores a Moisés. Por quê? Porque ele diz que Jesus vai dizer, olha, daqueles que nasceram de carne, o maior profeta é João Batista. Não disse que o maior profeta é Moisés. E disse, olha, e ainda assim, o menor no reino de Deus é superior a ele. Estão a ver o que está aqui em jogo? É Jesus a dizer assim, olha, está bem, vocês tiveram a lei se cumpre em mim, eu sou superior a tudo que a lei vos proporcionou. Isso é um choque. E Jesus quer dizer também a nós que Ele é superior a tudo que nós temos pensado e cogitado fora de Deus. Ele é superior ao teu desejo de casar. Ele é superior ao teu desejo de ter uma casa. Ele é superior às tuas necessidades humanas. Ele é superior às tuas capacidades. Ele é superior ao teu estatuto. Ele é superior mesmo. Mas não é somente a questão de ser superior. Ele é bom. Ele é vida. E é uma vida que se doou na cruz por nós. Ele é o caminho que todos nós podemos abraçar. E muitos já abraçamos. E quem não abraçou, que abrace. Reclame por Ele. Porque Ele está aqui para dar vida. Para endireitar o caminho da tua vida. Em 1 João 4:9, vamos ver a graça como vida. E nós temos o seguinte: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A oferta da vida. João 17, de 1 a 3. Na oração de Jesus, nós vamos ler assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, só. Não há relativismo aqui. A fé cristã não é relativista. Há um Deus e há um Senhor. Ele está a dizer que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele não está a dizer que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cacu Filipe, e a Simão Kimban, ao pastor João Antônio, ao pregador Norman e fulano. Não! Ele está a dizer que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é uma verdade que nós temos que pegar com todo o coração e não estar aí não sabe se é sim, se é não, como em outra parte a palavra de Deus diz que não sejamos como nuvens que são levados a qualquer vento de doutrina. E o caminho em Jesus. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, vamos até 6 na verdade, nós vamos ler o seguinte, Paulo a falar: admoesto-te, pois, Paulo a falar a Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Veja o caminho do cristão, o caminho de Jesus, é de piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vejam a vontade de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ora, o mediador nos leva ao Pai. É isto que é o caminho. Ele está a dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Não há um outro nome aí. Não há porque não, T.B. Joshua, Benny Hinn e companhia. Essas coisas todas não existem na visão de Deus quando se trata do lugar de Deus. Eu falo isso por quê? Porque há muita gente que está a seguir muita ilusão doutrinal. Põe a televisão, vê um show de milagres. Uau, esse é o profeta de Deus. Você não sabe que estás a olhar para um grande feiticeiro que usa o feitiço em nome de Jesus. Aqui está a dizer, porque há um só Deus e um só mediador. Ah não, eu cresci que a Virgem Maria também intercede por nós. Aqui está a dizer, porque há um só Deus e um só mediador. Se o contrário fosse verdade, era só rasgar a Bíblia e queimar, ou pegar esse versículo e tirar. Por quê? Porque é Ele quem se deu em preço de redenção por todos nós. Em Hebreus 12, de 22 a 25, nós lemos: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Jesus como superior a Abel, Jesus como superior a Moisés, Jesus como superior à lei, Jesus como superior a João Batista, que João Batista disse: eu nem posso tocar nas alparcas das suas sandálias. Estão a ver onde está Jesus? Quem é este mediador? A sua dimensão. Ele vai dizer aqui: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quem é dos céus? Jesus. Não é da terra, é dos céus. Então, vamos falar um pouquinho, e será a nossa nota de a nossa viagem final nesse tema. Vamos tentar tocar um pouquinho mais na questão da verdade, da necessidade de conhecer a verdade, porque é na verdade que encontramos o caminho e é na verdade que encontramos a vida, porque as três palavras que nós vimos que na mente do judeu significavam a lei, se resumem em Jesus. Ok? Em João 18, 38, nós vamos ler. Eu vou tentar passar muito rápido, não vou ler tudo. Mas os irmãos que já leram essa passagem vão logo se lembrar. Pilatos, antes de Jesus ser crucificado, vai chegar a Jesus e vai dizer: tu és rei. Vejam isso em João 18, 38. Até 37 até 38. E Jesus vai dizer assim: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Lembre-se daquilo que eu falei de Isaías 6. Daqueles que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Essa era a realidade do tempo de Jesus no seio dos judeus. Existia o cumprimento desta praga ou desta maldição, se assim posso dizer. E muitos não podiam aceitar a verdade porque estavam cegos, porque já tinham os corações endurecidos contra a lei. Então nós vamos ver Pilato a perguntar o seguinte: eu saltei algo. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Então Pilatos perguntou: que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Já pararam para pensar por que Pilatos não esperou ouvir a resposta? Ele perguntou: o que é a verdade? Mas não havia nele o interesse de conhecer a verdade. Ele lançou a questão e resumiu: não, eu já tenho ouvido dos filósofos e já sei que a verdade não é absoluta. Cada um tem a sua verdade. Como é que você vai dizer que eu sou a verdade? Que vieste pela verdade? Tipo, o que é a verdade? É uma pergunta de desprezo para os irmãos que têm evangelizado. Vocês já devem ter se encontrado com pessoas que vocês chegaram e disseram assim: eu tenho uma palavra de Deus para ti. Jesus entregou-se na cruz para te salvar. E ele olha: me salvar? De quê? Nunca aconteceu com ninguém aqui? Quem já aconteceu isso com o irmão? Pois. Nunca deram conta de pessoas que você tenta lhe passar as verdades de Deus e ele olha para ti assim tipo: sai daqui, seu pastor. Não tem tempo para a verdade, são Pilatos. Há muito disso, e no nosso tempo aumenta cada vez mais. Porque sempre que você falar que Jesus é o único caminho, Jesus é o único caminho, e Buda, e Maomé, os que seguem o Islã, como é que ficam? E Allah. Então você, cristão, é fundamentalista, você é terrorista. Vocês criam problemas porque não querem paz. Nunca ouviram isso? Por quê? Porque a afirmação de Jesus confronta o reino das trevas. A verdade incomoda a mentira. E o mundo em que nós vivemos, fica difícil as pessoas aceitarem essa verdade. Poderá ser diferente a reação como tiveram os judeus, porque até que eles cresceram a ouvir muito a lei. Os de agora crescem a ouvir muito filme, né? Muita Netflix, muito WhatsApp, muito Facebook. E há pouco interesse nessas coisas importantes. As perguntas de origem, de destino. Quem somos nós? Onde vamos? E depois da morte, nascemos só assim para viver e morrer? Essas questões profundas que o Evangelho responde. Muitos hoje não têm dedicado tempo para meditar, para estudar. Por quê? Porque há muito divertimento. Há muita coisa que ocupa o espaço. Há muita corrupção. Há muita ilusão. Há muito pecado. Há muita lama. Tudo isso é barulho. E as pessoas estão confusas. Qual é a confusão que está próximo do teu coração? Qual é a mentira que alicia a tua vida? Qual é o caminho que tu estás a marcar os teus passos? Será que podes dizer como Jó? Ele pode sondar os meus caminhos e os meus caminhos sairão como ouro puro. O fogo, quando queima o ouro, só tira o lixo. Se não tem ouro, é tudo lixo. Então, se Deus provar o teu caminho, vai encontrar o caminho dele. Nos perguntemos no coração. Então não sejamos como Pilatos, como a nossa geração que faz perguntas só por fazer, não tem o coração à busca da verdade. Muitos vão às igrejas. Poderá ter pessoas aqui que estão aqui, vieram só passar uns dias no acampamento. Eu vou lá me divertir. Será que no coração há fome da verdade? Há sede de Jesus? Há aquela vontade pura de conhecer o Criador? Se não há isso, és nada mais do que mais um Pilatos. Vieste aqui? O que é verdade? Pronto, ouvi aquele irmão lá com muitos versículos, muita história, tal. Como disse o outro a vez passada, quando ele começou a pregar a dormir, ele fala muito. Que Deus alcance a vida dele. Nós temos
em Deuteronômio o seguinte. Deuteronômio capítulo 32, 3 a 6. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Corromperam-se contra Ele. Não são seus filhos. E isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Esta pergunta, estas palavras aqui estão a mostrar a iniquidade do povo de Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é olharmos que o pecado está a ser apresentado como loucura, como insensatez. Sempre que nós abraçamos um caminho errado, estamos a manifestar a nossa ignorância. O pecado não é somente a manifestação de uma transgressão. Ela é fundamentalmente a manifestação de uma burrice, de uma estupidez, de uma loucura. O pecado é estupidez. Sempre que você abraça o pecado, você está a ser estúpido. Agora vamos lá ver quantas vezes nós temos sido estúpidos, né? Meio estranho. Louco e insensato. E a loucura e a insensatez têm uma ligação com a ignorância. A ignorância é que é não saber a verdade. Se você tem a verdade, se você tem Cristo, você caminha na santidade, na pureza, no amor, na bondade, na luz e não nas trevas. As tuas obras são puras e não impuras. É isso que Jesus representa para nós. A sabedoria de Deus, o caminho de Deus. Nos vossos, como é que chamam esses livrinhos? Cadernos de devocionais. Vocês têm lá um versículo que mostra Jesus como a sabedoria de Deus. Jesus, o caminho de Deus. Há muita coisa que está a acontecer aqui que para mim mostram que Deus está aqui. Coisas talvez pequenas para algumas pessoas. Essa ligação, como aparece o pregador, por exemplo, ontem falou de algumas coisas que casam muito bem com aquilo que nós tratamos de manhã. E o verso que o irmão hoje começou aqui a ler de Esdras, que mostra o avivamento da palavra de Deus no coração do povo de Israel, também é mesmo bem enquadrado com o que nós estamos a falar aqui. Que o povo se voltar à verdade, abrir os olhos para seguir o caminho correto. Há um servo de Deus que disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse que os mandamentos de Deus não são a manifestação de uma mania divina. Estou a parafrasear. Mas os mandamentos de Deus são o reflexo da descrição da realidade tal como ela é. Imagina alguém que te diz, olha, estás numa montanha, tem um precipício, e ele te diz, olha, não marques mais um passo, porque senão você vai cair. Você que é cego, marcas um passo, o que é que acontece? Cai. Os mandamentos de Deus descrevem a realidade mais profunda, que os nossos olhos não alcançam, e que o nosso coração por vezes tem dificuldades em apalpar. E Deus vai dizer, não faças isso, não faças aquilo, siga isso, vai assim, assim, isso não, aquilo, etc. E nós por vezes ficamos, não, são tantos mandamentos, etc. Não é isso. Por isso é que Jesus resume toda a lei e diz, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha para mim e tu chegarás ao Pai. Olha para mim, siga-me, tu terás vida, terás paz. É isso que Jesus está a resumir. É muito lindo isso. E é uma coisa em relação
a abraçar o pecado é que sempre que você abraça o pecado, já introduzi essa ideia, você está a desconstruir a imagem de Deus em você. E nós fomos criados para refletir a glória de Deus. E o paraíso é para aqueles que vão lá glorificar a Deus eternamente. Então, quando nós vemos os seguintes pecados a ser apresentados em Gálatas 5, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as fações, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes. Todas estas coisas e as coisas semelhantes a isso desconstroem o nosso ser imagem e semelhança de Deus. E por isso é que nenhum destes que pratica isso terá acesso ao reino de Deus. E por vezes nós saltamos algumas coisas aqui. A ira, por exemplo, é uma delas que parece um pecadinho. Mas está aqui. Os irados não herdarão o reino de Deus. Os invejosos. As inimizades. Muitos cristãos, mas também com inimigos. Não sei bem como é que isso fica. Nós da denominação X não nos damos com a denominação X. Mas todos eles dizem que são filhos de Deus. Não sei bem, não sei. É melhor rever bem isso. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mesmo Jesus vai dizer que naquele dia os falsos profetas, aqueles que dizem que são filhos de Deus e que viveram no pecado, vão se aproximar a Ele, vão dizer: não, nós profetizamos, fizemos milagres. E Ele dirá que eu não vos conheci. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E Ele está a dizer aos falsos, Ele dirá que não os conheceu. E Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. E deram o nome de Caim. Adão conheceu a Eva e deram um filho. Caim, depois do pecado, foi a um local e conheceu uma mulher e teve um filho. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. É ter intimidade com Ele. Quantos de nós temos intimidade com Deus? Vamos terminar por ler 2 Pedro, capítulo 1, do verso 2 a 8. E ele vai dizer assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. No pleno conhecimento, na plena intimidade. O cão pode ter intimidade com o gato? Pode? Intimidade. Conheceu Adão a Eva. Conhecer. Vamos começar a entender algumas palavras biblicamente. Conhecer tem outro significado biblicamente. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes, ouçam, da natureza divina. Participantes. Adão e Eva serão um. Marido e mulher serão um. Paulo vai dizer que esse mistério da igreja é Cristo. Ser um. Por isso é que eu perguntei se o cão e o gato podem ser um. A natureza divina, a promessa, a glorificação que se proclama no Evangelho é se tornar um com Cristo, com Deus. É algo que transcende qualquer explicação que um menino como eu pode dar. Ele vai dizer: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e por isso mesmo vós está fugida.
Logo agora que temos que terminar. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, não sejamos preguiçosos na busca de Cristo, na meditação da palavra, na oração, no amor, na bondade, na dedicação da nossa vida. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, que muitos negam, que dizem, não, esse irmão até tem lá umas coisas interessantes, mas não tem Espírito Santo. E a ciência é o domínio próprio. E é o domínio próprio a perseverança. E a perseverança a piedade. Não, o Espírito me tomou e eu me descontrolei. Aqui está dizendo. E a ciência é o domínio próprio. Não sou eu. É a palavra que está a dizer isso. Muita gente não tem domínio próprio. Diz que é o Espírito Santo. Cuidado. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e vamos pedir a Deus que explique aquilo que eu não pude explicar. Que fale no vosso coração a parte que Ele queria que cada um recebesse. Que Deus nos abençoe. Oremos.